E eu quero mostrar para vocês 2 anos que eu terminei no vermelho. Vocês conseguem ver aí? 2020, 2021. Isso aqui é serviço de Pix, tá? Primeiro ponto. Isso aqui é o serviço. Aqui são os números do serviço. Né? Não necessariamente são os meus números pessoais, mas é óbvio que isso vai refletir, né? Foram anos muito difíceis. Mas, por trás desses 2 anos difíceis, tem algumas lições muito importantes. A primeira lição que eu acho que eu só consegui tirar aqui em 21, demorei, eu podia ter aproveitado esse momento aqui e não consegui tirar, foi fazer uma leitura do mercado onde eu atuava, certo? Então, eu sempre trabalhei com mercados asiáticos, eu sempre trabalhei priorizando os limites, tá? E o que foi que aconteceu a partir de 2020 e de 2021? Né? Eu sempre fiz gestão de 50, então, né, uma boa referência é isso daqui, ó. Tá? O que foi que aconteceu em 2020? Né? Teve a pandemia, certo? Mas não foi, mas as mudanças significativas, elas passaram a acontecer antes da pandemia. Foi em janeiro. O que aconteceu? Um dos meus carros-chefe sempre foi os estaduais, certo? Sempre foram os estaduais. E nos estaduais, a partir de 2020, aconteceu alguns processos, uma debandada de casas asiáticas, tá? Me deixando com poucas opções, uma diminuição da liquidez de forma geral, já que teve uma debandada de casas, né? Uma diminuição de uma liquidez específica da Pinnacle, um aumento significativo do Juice, um aumento significativo de bons apostadores brasileiros que apostavam em campeonatos estaduais. Então, tudo culminou para as odds chegarem nas minhas mãos cada vez mais ajustadas. Né? E eu demorei muito para perceber isso, certo? Então, essa foi a primeira lição. Pô, né? Você vai precisar observar para a sua zona de conforto. Eu estava muito confortável, certo? Isso daqui é um resultado muito confortável para mercados asiáticos e tudo que eu estava fazendo, tá? Apesar de ter muita aprendizagem aqui. Mas só que aqui, quem é dessa época daqui, vai lembrar um mercado asiático absurdamente espetacular. Com S-Bobet, com ISN. Vou falar assim, vou dar um exemplo que eu sempre dou, Campeonato Cearense. Então, o Campeonato Cearense tinha S-Bobet, ISN, IBC, Pinnacle, Singbet, Betfair e por aí vai. Tudo na antiga Molibet. Liquidez altíssima, tá? Não tinha tantos apostadores atacando a liquidez assim. E era farra, bicho. Era um resultado, assim, muito positivo que a gente conseguia fazer. Mesmo no mercado asiático e sem limitação. Então, a partir desse processo, né, você vai se acostumando, né? E aí, 2020 e 2021, eu levei uma talacada nos estaduais. Esses resultados negativos, eles foram basicamente nos primeiros meses do mês, né? Foram piores do que isso, de forma geral, né? Eu tenho até aqui, né? Dá pra gente ver direitinho como é que foi, né? Então, vê, ó, nos primeiros meses aqui foi um desastrezinho, né? O resultado negativo fica concentrado nos estaduais, tá vendo? Aqui teve esse outubro vermelho, né? Mas que foi compensado depois, mas também estadual aqui, ó. -8 só nos estaduais, tá? Então, e a Série B sempre salvando, né? Série B sempre sendo o carro-chefe disso tudo aí. Eu até postei recentemente, o resultado só da Série B é 50, 60 e poucos por cento. Eu postei lá num cento e poucos por cento, 60 e poucas unidades, né? Então, veja, estou tentando contar uma história para vocês, para contextualizar. O que foi que eu fiz em 2021? Eu disse, ó, eu nesse estilo de trabalho daqui, que vocês estão vendo aqui, tá? Que é mercados asiáticos, casas asiáticas, esperando o limite subir, não dá mais para trabalhar nos estaduais, tá?
Então, até eu perceber isso, eu já tinha levado um atraso enorme do mercado, né? E como, de forma geral, a gente trabalha com a taxa de mais EV pequena aqui, certo? Série B, você consegue fazer 4, 5, 4,5%, 3,5% de média. Série A, esquece, 1, 2, não dá mais do que isso, 2,5%, a não ser que você seja muito bom, né? Isso eu falo de extração de mais EV via CLV. E aí eu disse, pô, não dá mais para eu trabalhar com os estaduais. Então, 2022 eu já tirei os estaduais, tá? Então, veja, foi o meu melhor ano. Não é à toa. Não é à toa que 2022 foi o meu melhor ano. Eu tirei os estaduais. Vejam o volume. Vejam o volume. Tá vendo o volume? Como diminuiu? Isso aqui é só ligas brasileiras, tá, gente? Diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante. Eu tirei os estaduais, o mercado ficou muito mais safe, muito mais ajustado. E eu tive um pouquinho de sorte, digamos assim. Tá? Faz parte, porque eu também tive azar nos últimos anos. Então, quando eu comecei a observar essa movimentação do mercado, que inviabilizou esse tipo de trabalho, eu comecei a entender, tá? E a refletir sobre o meu trabalho, né? Então, era muito comum eu escutar de vários influenciadores que você terminou um ano no vermelho, adeus. E não é assim que funciona. Eu estou aqui, estou falando para você. Você está escutando um cara que terminou 2 anos no vermelho falando para vocês. Estou vivo, estou trabalhando, estou onde eu sempre quis estar. Estou, né? Trabalhando para sindicato, estou trabalhando para broker, estou feliz e estou aqui, depois de fechar 2 anos no vermelho. Então, veja, se você for escutar muito imediatismo e pouca ciência, você fica doido e você fecha seu trabalho. Tá? Então, eu fui entender o que tinha acontecido com o meu trabalho. Né? Eu não modifiquei de forma abrupta o meu método. Né? Sigo trabalhando nas bases do que está aqui. Né? Eu sigo trabalhando de forma muito próxima. Agora, em 22, que eu fiz muitos ajustes mais radicais. Mas são todos oriundos desse mesmo trabalho. Né? Desse mesmo trabalho. Eu só fiz aperfeiçoar o que eu já fazia fazendo muitos estudos.